Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui do Grupo JM. Estou aqui do meu lado com ele sempre, o André Koala. E aí, André? Excelente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Tenho certeza que esse hoje vai ser muito legal. Hoje conseguimos trazer um dos clientes mais antigos aqui da JM, já está com a gente há anos, né? Estou aqui com o Edson Botasso, presidente do Sinditec e diretor e fundador da Europa Têxtil. Tudo bem, Edson? Muito bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E parafraseando o nosso amigo aqui, Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é minha, hein? Depois eu mando o pix dos direitos autorais aí da frase. Ô Edson, a gente gosta de histórias de empreendedorismo aqui, é né, nisso que a gente se alimenta. E a gente quer ouvir a sua história empreendedora, que você pudesse voltar no tempo, qual foi a sua primeira experiência empreendedora, como que você começou a ter um negócio, como é que isso surgiu na tua vida? Deu oportunidade e eu vou ser detalhista para que haja uma boa compreensão. Por favor. Eu desde a escola, que antigamente chamava ginasial, eu fiz do vocacional, eu tomei conhecimento com a construção civil e me apaixonei. Posteriormente, eu cursei um colégio técnico de edificações em Jundiaí e minha paixão aumentou muito mais. E eu trabalhei durante 5 anos como colaborador em uma construtora em São Paulo, onde eu fiz o meu estágio. Posteriormente, prestei vestibular e entrei numa faculdade de engenharia civil, cursei a faculdade e exerci durante alguns anos a engenharia civil. Porém, a minha paixão dentro da engenharia civil se demonstrou muito mais ligado à construção pré-fabricada, à construção industrializada. E eu não segui dentro do meu trabalho esta linha de trabalho. Mas, retornando um pouco, o que eu acho importante colocar. Ainda como técnico em edificações e cursando o 2º ano da faculdade de engenharia, eu já montei a minha empresa. Ah, é? Então, eu montei minha empresa ainda como estudante de engenharia, porque eu entendia que eu tinha um perfil empreendedor e que eu tinha que aproveitar esse perfil para produzir mais como empreendedor. E a empresa era dentro dessa área de construção? Sim, uma empresa. Okay. Inicialmente, éramos uma equipe de projetos e acompanhamentos de obra. Posteriormente, tivemos uma construtora e uma empresa de fundações. E nesse mundo de construtora e fundações, eu naveguei durante 11 anos. Quando eu tive a oportunidade, por uma questão do meu sogro já ser da área e eu querer que todos os meus problemas profissionais, os problemas da empresa, estivessem mais focados num lugar, não que eles não existissem, eu só deixaria de tê-los em cada obra distribuída por várias cidades, eu tinha todos eles debaixo de um mesmo teto. Foi onde eu ingressei no mundo têxtil. Que guinada, hein? Uma vez ingressado no mundo têxtil, eu fui e cursei a Faculdade de Tecnologia Têxtil da Americana, Que legal. onde eu adquiri conhecimentos próprios da área têxtil. Então esse foi o meu início de empreendedorismo e meu início hoje no mundo têxtil. Nossa, e uma virada, né? Porque você estava no mercado de construção e tudo bem, veio uma oportunidade no mercado têxtil, que são áreas que não são muito conectadas, quase nada, né? E te deu uma insegurança ali no começo, será que é uma área que eu vou... Porque você foi atrás de se especializar, né? Como é que foi para você essa transição? A transição, ela não é fácil. No meu caso especificamente, ela foi facilitada pelo meu sogro já ser da área. Então, ele me ajudou muito nesta fase. Porém, eu sabia que eu dependia das minhas próprias forças, dos meus próprios conhecimentos, e eu fui buscá-lo. Então, a gente sempre tem que adquirir o máximo de conhecimento possível para aquilo que a gente se propõe a fazer, para que a gente consiga ter qualidade e oferecer um produto que seja aquilo que os nossos clientes necessitam. E quando foi isso, mais ou menos? Eu terminei a faculdade de engenharia em 78, em 89 eu ingressei, começo de 89 ingressei no mundo têxtil. E como é que foi 6 anos atrás. empreender no mercado têxtil na década de 90? Então, coincidentemente, foi pouquinho antes do famoso Collor tomar a decisão de abrir, a data que todo mundo lembra. Abrir as nossas porteiras, os nossos portos para tudo que vinha de fora. Foi um grande baque porque eu me lembro que naquela época a indústria da têxtil ela estava se organizando para
um crescimento interno muito grande para melhorias tecnológicas, porque até então nós não tínhamos os teares rápidos de hoje, não tínhamos a tecnologia de hoje. E a abertura que o Collor promoveu, permitindo que entrasse as famosas sedas coreanas, deu um banho de água fria na cadeia têxtil. Houve um momento de paralisação e na década de 90 foi uma década onde muitas empresas pararam, umas quebraram, outras simplesmente desistiram de produzir. Bom, você foi buscar um conhecimento técnico têxtil, mas você também tinha que agora ter um conhecimento de gestão, né? Porque você tinha que gerenciar uma empresa com gestão de pessoas, de financeiro, de processo. Como é que foi isso para você, esse conhecimento de gestão? No início, quando os negócios ainda são bastante pequenos, a gente acha que consegue fazer tudo. E de uma maneira ou de outra, principalmente há 30, 40 anos atrás, era mais fácil. Hoje, é impossível gerir uma empresa, mesmo uma empresa pequena, sem conhecimentos de gestão, sem conhecimentos de administração de pessoas, sem conhecimentos de administração financeira. Hoje existe uma dificuldade, por isso que nós temos que procurar apoios. Para você, pessoalmente, foi desafiador? Você começou a ter equipe, montar time. Como é que foi para você? Foi desafiador e eu venho aqui até abrir o coração de que houve um momento em que eu estava jogando a toalha. Foi um momento onde eu chamei a JM e disse ao Jarbas na época: Jarbas, eu tenho duas opções. Ou acontece alguma coisa que eu vou que vai fazer eu continuar, ou eu vou ter que fechar meu negócio porque as dificuldades que eu estou tendo não estão permitindo que eu continue. Você vê, e a gente ouve muito, vê o empresário e fala, nossa, só louros. Só louros, né? Teve só sucesso e tal. E uma coisa em ponto em comum aqui no podcast é quando a gente pede histórias assim, a gente vê esses pontos de inflexão, esses pontos que pensei em desistir, porque é muito desafiador ser empreendedor no Brasil, né? Qual que você acha, na tua opinião, Edson, que são os maiores desafios que o empreendedor passa hoje em dia? Eu vou falar mais do mundo têxtil. Por favor. Por hora, nós estamos aí tendo uma bandeja de problemas bastante grandes. Hoje nós temos a famosa taxa das blusinhas. Então, o segmento têxtil está sofrendo muito com isso. Ele está inseguro, porque nós temos certezas que haverá desemprego na cadeia têxtil. É uma cadeia têxtil que emprega no Brasil mais de 1.300.000 pessoas diretamente, e há um outro número maior que esse de empregos indiretos, e um benefício fiscal que vai patrocinar o emprego na Ásia, vai retirar o emprego do Brasil, isso com certeza. Então, essa é uma grande dificuldade no momento. As dificuldades tributárias são as mesmas de outras empresas. Nós temos uma enorme carga tributária e o governo hoje retira 20% de imposto de importação dos têxteis asiáticos até $50. A carga trabalhista nossa é imensa. Não só do têxtil, mas de toda a cadeia. Nós temos atribuições trabalhistas sendo colocadas no colo dos empresários, no colo das empresas, uma após a outra, dia a dia tem algo novo. O custo para que a gente atenda as demandas trabalhistas, as demandas tributárias, custos de produção, é praticamente impossível de suportar. E te coloca, como é que você vai colocar em pé de igualdade com outro país que tem outra estrutura e que é mais competitivo nesse sentido, porque não tem essas amarras, né? E aí eu não tenho nenhum controle, nenhuma reserva, não sei se a palavra é reserva, mas pelo menos eu tenho que competir com gente que está em regras diferentes. Mesmo nível, né? O Brasil hoje, ele sobrecarrega o empresário como se ele fosse o causador de todos os males. Não é verdade, porque sem empresa não existem empregos, sem indústria não existe país desenvolvido. Todos os países desenvolvidos do mundo têm indústrias desenvolvidas. E para que haja uma indústria desenvolvida, é importante que haja condições para que essa indústria exista. Condições de se produzir, condições de se financiar. Nosso custo financeiro é enorme nesse país. Condições de se contratar pessoas para trabalhar, etc, etc. Ô Edson, a gente está falando de muitos desafios, né? Também devem existir algumas oportunidades. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar qual que é o papel da Sinditec dentro desse... É bom contar a sua história, como é que você... Porque você estava lá no mercado têxtil e tem uma atuação forte, mas como que surgiu essa parte na tua vida aí? Você foi presidente da FIDAN, agora como presidente da Sinditec.
O que te atraía nesse tipo de atuação também? Nesse mundo de associações, Isso. eu quero colocar aqui, no começo da minha vida como engenheiro, como técnico em edificações, eu fui fundador da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana. Ah, é? Como profissional pleno, eu fui presidente por mais de uma gestão da Associação dos Engenheiros. Socialmente, eu participando de Lions Clube Americana Centro, fui presidente de Lions por 2 gestões. Posteriormente, 2 gestões em FIDAM e hoje sou presidente na primeira gestão de Sinditec. Eu entendo que eu tenho um veio não comunista, um veio comunitarista. Eu acho que a gente tem que trabalhar pela comunidade, a gente tem que trabalhar pelas pessoas, para que haja um engrandecimento das condições de se viver melhor. Talvez esse espírito meu que me levou a aceitar mais um desafio nessa fase da minha vida como presidente do Sinditec. E aí, conectando com o que o André questionou, né? Para que serve? Porque a gente tem que nivelar o conhecimento aqui de quem está nos ouvindo, né? Para que serve o Sinditec? Qual a função dele? Só para a gente entender melhor. Eu vejo que o Sinditec, como era antigamente, ele não existe mais. Hoje o Sinditec não é um fardo, não é uma entidade onde as empresas são obrigadas a pagar. Uhum. Hoje o Sinditec ele atua muito em benefício da cadeia têxtil, não vou dizer nem mais das tecelagens ou das fiações. Hoje nós trabalhamos em benefício de toda a cadeia, talvez mais como uma associação do que como um sindicato na acepção da palavra. Então, eu vou falar mais como associação, pelo serviço e pelos serviços que o Sinditec presta à comunidade e à cadeia têxtil Americana. Nós estamos à disposição do empresário que nos tragam suas dores para que nós procuremos soluções. Dentro de soluções bem coletivas, nós estamos hoje comandando a CPL, que é os trabalhos da cadeia produtiva local têxtil e confecções. Então nós não estamos falando só de têxtil, nós estamos falando de têxtil e confecções. E não só de Americana, de toda uma região que envolve aqui não só as nossas cidades mais próximas, inclusive outras cidades. Dentro desse programa Cadeia Têxtil, que ele é bem amplo, nós estamos fazendo um mais específico, que é de economia circular, onde nós estamos avaliando toda a circularidade da cadeia têxtil, ou seja, um aproveitamento dos resíduos de papelão, de plástico, de resíduos têxteis, como que isso pode voltar em benefício da própria cadeia e da própria comunidade. Excelente. É um trabalho bem interessante porque, como a gente estava falando, é um mercado cheio de desafios e tem mais gente, às vezes, querendo puxar o tapete, né? Tipo governo e coisas do tipo. E aí vocês entram com uma outra visão. Vocês entram com a visão de, gente, já que a gente tem todos esses desafios, o que a gente pode fazer para melhorar, de repente, algum processo nosso, enfim, alguma entrega nossa para que a gente tenha mais lucratividade ou alguma coisa nesse tipo, né? Sempre que ocorre uma fase de dificuldades ou um problema, ocorre também a oportunidade de soluções. Então, dentro desse turbulência que estamos vivendo hoje, eu vejo que o Sinditec pode vir com soluções e trazer uma coisa que eu defendo, para mim é bandeira, para mim é fácil, apesar de que ainda temos que desenvolver essa cultura. Nós temos que trabalhar de forma mais coletiva e mais cooperativa. Eu tenho como exemplo hoje, por conhecimento, que na China, quando você chega numa empresa e ela está com a produção tomada ou ela não faz aquele produto, a empresa se propõe a te levar em outras empresas que têm aquilo que você quer. Olha que fantástico. Isso é um trabalho que nós precisamos colocar aqui também. Não são coisas que não podem habitar ao mesmo tempo, né? Da mesma forma que eu posso ter um ambiente de concorrência, até porque a concorrência estimula os negócios, né? Faz com que todo mundo melhore. A gente sabe mercados que não tem concorrência, o que acontece, né? Quem paga o preço é o consumidor. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar próximo dos outros empresários, porque a gente representa um segmento, a gente tem que buscar pelas melhorias que a gente quer de forma conjunta, né? E não de forma individual. Eu acho que muitas vezes falta isso pro empresário, ele entender a importância disso, né? Ou ele não participa, ou ele tem uma atuação, ele dá menos relevância. Você enxerga isso, que o empresário precisa se movimentar e participar mais? Essa é uma visão que está dentro de mim. Eu vejo que esse cooperativismo, essas cooperações entre as empresas, entre os empresários, tem que transcender a concorrência
que muitas vezes é vista como uma inimizade. O concorrente não é inimigo, ele é um parceiro, eles são pessoas que estão no mesmo barco. Sim, você sabe, Edson, que a gente faz uma entrega aqui no nosso escritório chamado Guideline. E o Guideline tem um dos entregáveis que chama Ecossistema e a gente abre várias formas diferentes de fazer negócio para as empresas e várias maneiras diferentes de conectar os negócios. Então, às vezes, o cliente entra por uma necessidade, que é como você comentou da China, de repente eu entro até a página 2. Da página 3 eu não consigo. Automaticamente ali já está mapeado que da minha mão sai para a mão do Rafa, da mão do Rafa sai para a mão do Edson, por exemplo, e do Edson depois volta para mim, que é essa cadeia toda que você comentou. E esse pensar de comunidade, né, esse pensar de ecossistema, quanto mais pressão existir, né, mais oportunidade a gente é obrigado a mapear, a entender. Né? Então acho que faz total sentido, eu falo tudo isso por quê? Porque eu vejo que faz total sentido uma empresa fazer parte da Sinditec. Porque é exatamente isso que vocês estão propondo. É montar um ecossistema, é montar um ponto de vista que talvez esse empresário ainda não tenha visto. Perfeito, André. A palavra ecossistema acho que cabe muito bem nessa fala minha, porque nós dependemos um do outro. Inclusive, eu sou um fabricante de malha e eu tenho um bom relacionamento com todos os fabricantes de malha de Americana, independente de serem concorrentes ou não. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer um produto e colocar esse produto no mercado. E esse mercado está aberto a todos. Então, eu gosto aqui de trazer o que eu falo de primeiro passo, né? Vamos supor que eu sou um empresário que está ouvindo a gente aqui do ramo têxtil e eu quero estar mais próximo, eu quero participar. Qual que é o primeiro passo? O que ele pode fazer para estar mais participativo dentro do Sinditec? O que você sugere que ele faça? Se ele não tem conhecimento do Sinditec, a minha primeira sugestão é que ele procure o Sinditec, venha até o Sinditec, as portas sempre estão abertas, e procure saber o que o Sinditec pode fazer por ele. Mas nós gostaríamos também de saber o que ele pode fazer pelo Sinditec, ou seja, ou pela cadeia têxtil. Nós queremos ter uma conversa para que a gente trate dos dois lados. É via de mão dupla. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, já que você conhece bastante do mercado têxtil, e que você pintasse qual que é o cenário de hoje e do futuro breve, né? O que você está enxergando como tendência, como mercado, coisas que o empresário tem que estar de olho, tem que estar se preocupando. Como que você enxerga o momento atual? Como eu disse há pouco, eu enxergo como um momento de oportunidade. Já existe uma certeza dentro dos participantes dos eventos do Sinditec que nós temos que procurar tecnologia, nós temos que procurar produtividade, nós temos que procurar qualidade, e esse trabalho vai elevar o nível e vai elevar o padrão da nossa cadeia têxtil. Com certeza, nós temos potencial. Assim que for tirado de cima dos empresários ou das empresas o fardo pesado dos juros altos, dos impostos altos e da falta de condições de trabalho, nós seremos competitivos a nível mundial. Tenho certeza, nossa mão de obra tem qualidade para isso, nossos trabalhadores são criativos para isso, a nossa moda ela é reconhecida no mundo todo. Então, o que nós temos é que tirar as amarras. E sobre um assunto que não tem muito a ver com a gente aqui da JM Consultoria, você que convive com muito empresário do ramo têxtil, né? Quais são os principais erros ou dificuldades de gestão que você enxerga que eles têm no dia a dia e que talvez eles tenham até que procurar ajuda? O que você mais enxerga como desafios deles de gestão? Tem uma frase que a gente ouve muito, em todos os segmentos, não só no têxtil. Ah, mas eu sempre fiz assim. E a gente tem visto que eu sempre fiz assim já não pode se aplicar. O sempre fiz assim é passado. Nós temos que olhar como que terá que ser feito no futuro. Hoje nós demandamos inteligência artificial, entre outras tecnologias aí que estão à disposição das empresas. Eu me beneficiei muito e digo que a JM é responsável de eu estar hoje onde eu estou como empresa. E reconhecendo isso, e dentro da linha de trabalho que eu tenho colocado, eu tenho indicado e tenho incentivado outras empresas do segmento têxtil, que é onde eu tenho meus contatos, a procurarem esse apoio na gestão, porque eu sei que hoje não dá para viver sem
o conhecimento. E como uma pessoa não consegue conhecer tudo que uma empresa precisa. Sem dúvida. Então, minha recomendação é: abandonem o eu sempre fiz assim. Não dá mais certo. O empresário ele tem que, aproveitando as suas falas, né, ele tem que ter um olho para fora, e aí com o apoio e a força do Sinditec, um olho para dentro, né? O olho para fora é como é que eu consigo ter ajuda para tirar essa carga tributária que pesa sobre a gente, tirar as ineficiências que acabam afetando o meu negócio, e aí eu tenho que atuar junto, né, junto com o Sinditec. E eu tenho que olhar para dentro. Como é que eu preciso fazer aqui na gestão da minha empresa? O que eu preciso fazer para melhorar o meu negócio? Como é que eu invisto em comunicação para dar mais visibilidade para minha marca e agregar valor? Como é que eu melhoro minha produtividade no negócio? Por que eu estou falando isso? Porque tem empresário que ele foca só para fora também, e ele tem que olhar para dentro também. E tem o contrário, aquele que não olha para dentro e não dá valor aos desafios que tem fora, que melhor que seja a empresa dele, ele está plantado dentro de um país e dentro do local e ele não consegue fugir desse contexto, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz muito sentido, e eu não sei se eu vou dizer exatamente nessa linha, mas na minha empresa hoje eu me voltei mais ao aspecto estratégico. Isso de comum acordo com a consultoria da JM. Eu tenho outras pessoas na empresa que cuidam de outros assuntos. Tem quem cuida da área comercial, quem cuida da área de gestão e quem cuida da área de produção. Hoje isso se faz necessário. E todos esses entes têm que estar afinados, têm que estar unidos e alinhados nos seus trabalhos. Excelente. A gente fala muito aqui que o empresário ele é muito sozinho, né? Para tomar as decisões. A gente sempre fala isso no nosso escritório, seja decisões de comunicação, sejam decisões de consultoria. E realmente ter uma parceria, né? Ter um ponto de vista de fora, a gente sempre fala isso em todos os episódios que a gente fala. Mas ter um ponto de vista de fora, ele é muito interessante, ele é muito complementar, né? Tanto de uma JM consultoria, por exemplo, ou até de profissionais, que nem você acabou de comentar. Pô, hoje se faz necessário eu ter um profissional nessa área, e a gente senta e conversa entre todos eles. Principalmente, né, e puxando o viés da comunicação na parte das oportunidades. Porque desafios, no meu ponto de vista, esse não é o primeiro, não vai ser o último. Cada vez mais a gente vai se sentir mais pressionado, cada vez mais as pessoas vão querer, né, as empresas, seja concorrência, seja governo, vai colocar cada vez mais pressão. E como você muito bem colocou, a gente tem mão de obra. O brasileiro ele é muito competente, ele é muito criativo para pensar em novas oportunidades. Porque onde tem crise, tem oportunidade, né? Onde tem um chora, outro vem de lenço. Então, por isso que eu falei muito dos comentários que eu fiz aqui sobre Sinditec, da importância do empresário buscar pessoas que já têm experiência, têm criatividade, têm contatos, para poder desenvolver um papel. Não digo desenvolver um papel, mas digo buscar um novo ponto de vista. Porque, de novo, o empresário é sozinho, né? Então, buscar JM, Sinditec, enfim. O empresário, ele não só é sozinho, e nessa linha, eu, na minha empresa, estou tentando deixar de ser sozinho, que hoje as nossas decisões são sempre tomadas em 4. Eu ouço 3 pessoas, que é o comercial, o administrativo e o produtivo, para encaminhar uma solução que todos estejam de acordo. E lógico que isso sempre a gente leva ou antes para nos orientar ou após para endossar o apoio da nossa consultoria, para ver se nós realmente estamos no caminho certo. Com relação à Sinditec, a gente vê que o empresário, às vezes, ele é obrigado pelo dia a dia dele a ficar focado ou só na empresa dele, ou só na linha de produto dele, ou só no mercado, que acaba sendo pequeno perto da cadeia. No Sinditec, ele consegue ter uma visão mais ampla de outras oportunidades, de outras sinergias. Às vezes ele tem um mercado que ele pode botar mais um produto no mesmo mercado, ou às vezes ele tem um produto que ele pode colocar em mais de um mercado. Isso tanto o Sinditec ajuda, quanto a consultoria ajuda. É a visão de fora que também tem que ter nesse jogo. É a visão de ecossistema que eu sempre defendo aqui na Gaine. Bom, você agora assumiu a presidência do Sinditec. Eu queria saber para 26, para 27, quais são os planos e ações que vocês estão... Você já falou de alguns, mas vou dar mais espaço aqui para você compartilhar com a gente. As ações e os planos que estão para acontecer esse ano que vem, que estão em andamento, que vão começar, que... Eu diria assim, o master plan nosso, o grande plano é a CPL, Cadeia Produtiva Local. Tá. Ela está com a fase de governança praticamente concluída e daqui para frente nós vamos começar a ter ações mais efetivas.
Dentro de Sinditec, independente deste evento, eu quando ingressei tinha este programa. Eu quero criar outros grupos de trabalho lá dentro. Hoje nós temos o setor de RH, que é um setor consolidado que dá muito apoio às empresas associadas e ela se reúne uma vez por mês onde se discute problemas pertinentes do segmento de RH. Quero também ver se eu consigo eu vou trabalhar para conseguir montar um grupo semelhante de faccionistas. Legal. Que é um grupo que vai reunir muitas empresas americanas e que tem problemas peculiares. Isso nós vamos fazer também. Estamos trabalhando junto à FATEC para que nós implementamos uma formação um pouco mais ampla ou com uma quantidade de formações específicas maiores. Por exemplo, melhorar a formação de um profissional tecnólogo têxtil na área de tinturaria, na área de malharia, na área de tecelagem plana, na área de confecções. A FATEC tem alguns cursos, mas nós estamos discutindo um foco mais intenso para que a gente melhore a capacitação profissional dos nossos colaboradores. Que bacana, isso é muito importante, porque cada empresa que a gente visita, a reclamação constante é falta de mão de obra qualificada. Eu tenho que formar minha mão de obra aqui dentro, e aí a gente entende a FATEC, principalmente, e o Sinditec como um parceiro aí para ajudar nesse desafio do empresário, que tá grande, né? Vamos para o Momento Impulsiona e Transforma? Bora! O Momento Impulsiona e Transforma é o momento que você assume o papel de consultora da JM, já que você está há tantos anos aí, já te dou um uniforme aqui da empresa, tá? Eu queria, Edson, que você desse uma dica para quem está começando a empreender ou está empreendendo hoje, está com muita dificuldade. Uma dica que talvez seria válida para o Edson lá do começo, lá quando começou a empreender, que queria poder saber disso no passado, né? O que é a dica que você poderia dar para esse empreendedor? Se você quiser entrar em algum segmento, seja ele qual for, procure conhecê-lo. Tente conhecer o segmento, tente conhecer o produto que você pretende fazer, tente conhecer o mercado e se apoie em pessoas boas. Não economize em qualidade de pessoas, em qualidade de apoio. E seja dono dos seus conhecimentos no mercado onde você vai ingressar. Para isso, você vai ter que ter apoio. Procure apoio de qualidade. Você fez o Pix para ele, né? Depois eu vou fazer, assim que acabar o programa. Eu ia cobrar que ele usou minha frase, então agora com essa fala aí tá tudo certo. Tá empatado. Não vou cobrar mais nada. Edson, muito obrigado pela presença sua aqui no podcast. Gostamos muito de ter essa conversa. Obrigado, Edson. Eu agradeço, talvez mais do que vocês, a oportunidade de vocês darem da gente conversar com muita gente. Pessoal, procurem o Sinditec, para o pessoal do ramo têxtil, participa, estão de portas abertas, querem receber vocês. Mesmo o segmento de confecções que não estão diretamente sobre o nosso guarda-chuva, mas é um elo importantíssimo dentro da cadeia produtiva têxtil local. Legal. Todo mundo buscando o mesmo objetivo, né? Vamos se juntar que com força a gente começa a dar os primeiros passos de transformação. Bom, a gente volta em breve com mais um episódio. Obrigado, André. Excelente, obrigado, Edson. Valeu, até a Obrigado próxima. a vocês.